A questão é a seguinte, lamentável. Esse tópico mostra que uns poucos, uns idiotas, sempre estragam um movimento que, embora seja incerto na cabeça das pessoas, porque é juridicamente difícil de compreender, você coloca tudo pelo ralo. Não é? O idiota sempre ferra a sua vida. Não ande com estúpidos, com imbecis. Tá? Porque senão você vai ser um também, uma hora ou outra. Quanto a esse tema ainda, tem uma coisa interessante que aconteceu essa semana. O Alexandre de Moraes, que é ministro do STF, ele disse que as forças policiais, inclusive o choque, pode descer o relho para tirar o povo da rua, do espaço público. Mas Luiz Roberto Barroso, também ministro do STF, disse que você tem um invasor na sua propriedade, tem um inquilino que não te paga há um ano, você não pode despejar se não for com amor, carinho e carícias. E atenção. O que o brasileiro pode entender disso aí, meu amigo? Olha, é como diria o Boris Casoy, né? Isso é uma vergonha. É uma das decisões mais estapafúrdias que eu vi nos últimos tempos e realmente nos últimos tempos a gente tem visto muita decisão estapafúrdia. Então, você, dentro de um regime capitalista, dentro de uma estrutura capitalista salvaguardada pela Constituição, você tem a propriedade privada como um dos estandares da Constituição, onde você tem o uso econômico daquela propriedade privada através de um contrato de locação, você tem o descumprimento disso por uma das partes, a parte lesada, que é o proprietário, se socorre da justiça, a justiça vai, analisa o caso, dá ganho de causa, dá o prazo para desocupação, a parte não desocupa, o que tem que ser feito? Força policial para fazer desocupação. Querer colocar dentro de uma relação capitalista, dentro de uma relação de comércio, dentro de uma relação de negócios, esse tipo de situação, onde você tem que ser humanizado, harmonioso, as forças policiais têm que vir com beijinhos e abraços, é um completo absurdo. Ninguém está falando para o policial chegar na cada pessoa já metendo um cacetete na cabeça de alguém. O que a gente está falando é para a força policial tomar as medidas na forma severa, na forma adequada para fazer o cumprimento de lei. É isso que tem que ser feito. Vão dar descarga na propriedade privada? Dependendo de onde vai rolar exatamente. Porque o Barroso não pode fazer isso, em primeiro lugar. Por que não? Ele é um ministro do Supremo, hoje eles podem fazer o que eles quiserem. A gente pode discordar da decisão e criticar a decisão. Aí a gente sai pra rua para criticar, manda a polícia lá. Não, mas criticar a decisão não tem problema nenhum. Com relação a isso, nós vivemos, eu vou na linha do que o Negão colocou, nós vivemos dentro de um Estado democrático de direito, onde você pode ter o gozo das suas liberdades. Cristiano, ele não choveu de manifestar, no molhado? de colocar sua posição. Em que sentido? Ele não acabou chovendo no molhado? Porque no final das contas, tudo vai ser resolvido em cima da lei. O cara, sei lá, eu tenho uma casa, o cara não está pagando o aluguel para mim. Eu vou lá e entro na justiça. A justiça vai falar, pô, cara, você tem que pagar o aluguel para ele. E aí não vai tirar ele do mesmo jeito? Tem que tirar. No final das contas ele não falou isso. Não foi chover, ele não choveu no molhado. Mas o que eu entendi da fala que eu entendi foi é que ele não pode tirar na marra. O humanizado é assim. Você tem que... Ele pôs um regime de transição. Então assim, o cara não te paga um ano. Aí você ganhou a ação de despejo e tal... Você pode mandar ele sair, se ele não quiser sair, é a polícia que executa isso, porque ele está descumprindo uma ordem judicial. Mas nesse caso, o que tem que haver? Você tem que fazer tratativas para amenizar o despejo. Ou seja, a pessoa tem que ter um lugar para ficar, ela tem que ter um lugar para onde ir. O Barroso não pode fazer essas regras. Isso é competência do Congresso. Mas ele mudou isso ou ele só falou? Não, foi uma decisão que ele deu. Foi uma decisão mesmo? Isso não é uma decisão vinculante. Mas foi um caso concreto onde ele veio com essa posição. Absurdo. Parece mais que ele não estava aparecendo e aí precisava de um motivo. Isso parece um corpo comunista. Parece mais do que ele está cumprindo a agenda comunista. Me parece que é uma analogia... Eu não vejo comunismo no Lula, mas vejo no Barroso. Não,
Me parece que Não, comunismo não. Comunismo não. Veja. Comunismo é a base, né? Veja. Propriedade privada. É uma questão muito fundamental aí, que essa é uma analogia ruim. Na medida em que você tem as pessoas travando vias e impedindo o direito de ir e vir, não dá para levar isso para a questão habitacional, que se o cara for despejado, ele vai para debaixo da ponte. Que é uma questão de caráter muito mais urgente e que remete a uma expressão da própria dignidade humana. A analogia é ruim. Então, é óbvio que essas coisas precisam ser discutidas, você precisa ter legisladores que vão trabalhar com isso, você precisa ter magistrados que vão trabalhar com isso, e a sociedade civil precisa participar dessa discussão de uma forma mais ampla. Mas comparar essas duas coisas, a meu ver, Pavi, com todo respeito, é comparar banana com pera. Mas no caso do Pavinato, ele comparou na medida, nas vias não travando rua. Não, aí eu concordo, negão. Se você veja, se você está numa praça pública, se você está manifestando a sua insatisfação, se você perdeu, exatamente, se você não está provocando nenhum tipo de prejuízo, se você não está quebrando nada, se você não está causando nenhum tipo de dano a terceiros, é óbvio que esse direito a se manifestar precisa estar amplamente garantido. E o quanto você quiser, em última análise. E eu acho que isso está sendo respeitado e nenhum magistrado da Corte Constitucional Brasileira seria maluco de dizer nada contrário a isso. Ele já fez. Ele falou para quem tiver você é contra ou a favor de tirar a pessoa que está na tua casa, caso você tenha um inquilino? Só para terminar, Petra. Veja, tá voltando ao assunto. Nessa medida, existe uma questão muito pontual aqui, que é, a partir do momento que se esgotou a propriedade de diálogo nas ruas e as pessoas continuam cerceando o direito de ir e vir, o próximo nível de ação é a tropa de choque. Tem o caminhoneiro que tá lá no choque, a tropa de... Se você está no acostamento... Mas ele mandou desocupar. Se você está no acostamento e não está travando, e você não está incorrendo em nenhum tipo de crime considerando a legislação foi isso que o Alexandre de Moraes decidiu. Do Departamento de Estradas e Rodagem, ok, porque você também não pode ficar parado no acostamento. Mas é que não tem mais ninguém obstruindo a rodovia, né? Não tem mais. Também caracteriza uma infração. Agora, o que o Alexandre de Moraes disse é: as pessoas que continuarem insistindo nesses atos golpistas de questionamento do resultado eleitoral através do cerceamento do direito de ir e vir vão ser demovidas com base no uso da força. Eu acho que devia fazer isso com as barracas de São Paulo. Isso aí é comunismo. Fazer com as barracas de São Paulo. Meu Deus, ela vai de novo no argumento do comunismo. Eu vou, porque é só o que você faz. Você defende, você está defendendo, você está, inclusive, aí bem quietinho, endossando, de certa forma, essa decisão, né, que a gente acabou de falar, que, aliás, o assunto era esse, não era rodovia mais. A gente estava falando sobre o fato de você não poder mais tirar da sua propriedade um inquilino caso ele não pague o aluguel. Você está endossando essa atitude, né? Isso é o quê? Isso é base marxista, que é a base, é o principal, é o que endossa, é o que é o cerne da ideologia comunista. É a isenção da propriedade privada. E isso é o primeiro passo. A gente vai ver o que vai acontecer nos próximos anos. Você confunde propriedade dos meios fundamentais de produção com propriedade privada. É um absurdo. Não, mas a decisão ela põe as duas do Barroso. Você não tem... Não, aonde? Aonde? A decisão do Barroso. Gente, quando você fala de comunismo, essas pessoas organizam que os meios fundamentais de produção sejam coletivizados. Ninguém falou de meio de propriedade privada. Pietra, claro que sim, a gente está falando você defende a decisão é a seguinte: uma coisa não tem absolutamente nada a ver com outra. Nós temos agora raciocínios delirantes da extrema-direita. Vai poder tirar ele da tua casa. Você gostaria disso, César? Você não receber teu aluguel e não poder fazer nada com isso? Pessoal, só uma coisa aqui, ó. No último assunto, eu acabei cometendo um erro justamente quando eu estava cobrando do César uma posição. Eu acabei colocando todos os argentinos no mesmo balaio dos argentinos que gostam de chamar a gente de macacos. Inclusive, adivinha quem, né? Aquele que falou que a gente veio da selva. Então, eu errei, peço desculpas. É a mesma cobrança que eu estava fazendo para o César, eu acabei incorrendo no mesmo erro. Você está absolvido, o Negão está absolvido, mas agora vamos ouvir. Agora nós vamos ouvir isso e se portar dessa forma. Olha, eu acho que eu vou embora. Eu acabei fazendo a mesma coisa. Eu vou embora. Fica de sunga, põe o gel.